em uma metrópole movimentada e ensolarada, onde as ruas agitadas se encontram com as praias exuberantes. É difícil imaginar que a cidade seja permeada por mistérios sombrios. Contudo, por trás da fachada de esplêndidos prédios e construções antigas do Rio de Janeiro, há lendas urbanas que ecoam em cada esquina. Entre arranha-céus modernos e casarões históricos, se esconde narrativas intrigantes. Algumas histórias se entrelaçam nos antigos edifícios, desde as mansões mais imponentes até as modestas residências carregadas de memórias e segredos. Quem poderia acreditar que até mesmo uma mansão que se destaca como um castelo na cidade ensolarada é tida como assombrada e amaldiçoada por alguns? Ao contrário de alguns pontos turísticos da cidade, estes locais misteriosos sugerem que o sobrenatural também encontra espaço na cidade maravilhosa. E assim, carregando histórias para além do brilho do sol, esses lugares misteriosos permanecem à espreita, aguardando para revelar seus segredos mais ocultos. Construído em 1916, esse antigo prédio foi marcado por inúmeras tragédias. E segundo algumas pessoas, além de ser assombrado, ele foi também amaldiçoado. Hoje funciona como sede do Instituto Cultural Oduvaldo Viana Filho, localizado na zona norte da cidade. O castelo teve muitos proprietários, alguns dos quais encontraram destinos trágicos. Em 1965, um homem foi atropelado logo após sair do castelo. Mesmo estando em cima da calçada, moradores locais da época relataram que o acidente foi tão brutal que seu corpo teria sido lançado sobre as lanças de ferro do portão que cerca todo o local. Uma cena digna de um filme de terror, para quem passava pelo local e viu aquele homem morto, de braços abertos, espetado naquelas lanças de ferro. Contudo, o fantasma mais notório que assombra o pequeno castelo pertence à segunda família a habitar o local. Consta que Maria de Lourdes, com apenas 12 anos de idade, testemunhou seus pais que também foram atropelados em frente ao palacete. Segundo fontes da época, eles teriam sido atingidos em cheio por um bonde. Maria, ainda muito jovem, foi a única herdeira de uma grande fortuna. E como não tinha nenhum parente, sua tutela ficou sob os cuidados do advogado da família, que mal administrava seus recursos e a submetia a muitos maus tratos, chegando a mantê-la presa na torre do pequeno castelo. Desesperada, a jovem se atirou pela janela após anos de sofrimento. Abandonado por um longo período, a construção quase caiu em ruínas, tornando-se refúgio para moradores de rua. Aqueles que se aventuraram a passar a noite dentro do edifício abandonado relataram experiências sobrenaturais, como sussurros, passos, batidas, choro e risadas que ecoam pelos corredores, enquanto outros desavisados juram que foram tocados por mãos geladas e invisíveis. Mesmo após ser leiloado, reformado e transformado em um espaço cultural, os fenômenos persistiram. Os seguranças noturnos se recusam a dormir no segundo andar, pois não se atreviam a se afastar da porta principal, alegando sentir uma atividade intensa e inquietante durante as madrugadas. Dizem que Maria ainda vaga pela propriedade, observando pela janela, parada na calçada e às vezes atravessando a rua antes de desaparecer misteriosamente. Parece que a jovem ainda não encontrou paz, nem em sua morte, assim como não teve em vida. E há quem diga que ela ainda procura pelo advogado que a fez sofrer tanto em sua curta vida. Localizado na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro, o Arco de Teles é considerado um dos maiores marcos arquitetônicos da cidade. Mas em 1790, um incêndio se alastrou pela região e destruiu boa parte das construções.
Em decorrência da tragédia, a região passou a ser desvalorizada e se tornou o lar de muitas prostitutas e usuários de drogas. Neste cenário, surge a jovem portuguesa Bárbara dos Prazeres, de apenas 20 anos, que tinha acabado de se mudar para o Brasil junto de seu marido. Dona de uma beleza estonteante, Bárbara dos Prazeres matou seu marido a sangue frio e passou a se prostituir na área do Arco do Teles. Desejada e atraente, a jovem atraía clientes com altos poderes aquisitivos. Reza a lenda que, ao envelhecer, Bárbara percebeu que seus clientes estavam diminuindo. Doente e temendo a morte, a mulher procurou feiticeiros que pudessem curá-la. Segundo o mito local, Bárbara foi orientada a se banhar com sangue de crianças, para que desta forma conquistasse a juventude eterna. Coincidência ou não, na época, muitas crianças estavam desaparecendo sempre que se encontravam desacompanhadas. Logo, os moradores da região proibiram seus filhos de brincarem nas ruas, acreditando ser obra de Bárbara dos Prazeres. Criada em 1809, a Guarda Real da Polícia passou a investigar os desaparecimentos. Muitos negros escravizados foram acusados pelo sequestro de crianças e foram mortos injustamente. Os sequestros diminuíram na década de 1830, o que levou a crença popular de acreditar que Bárbara dos Prazeres havia morrido. Mas não se sabe como ou quando a serial killer morreu. Apenas o que há certeza é que após o incêndio a região do Arco do Teles ficou degradada e o Rio de Janeiro sofreu com ondas de sequestro de crianças, penalizando de forma injusta negros escravizados. A narrativa histórica revela que aproximadamente 30 mil escravos africanos foram enterrados sob o solo na zona portuária, no que hoje conhecemos como o Cemitério dos Pretos Novos. Este local desempenhou seu papel entre os anos de 1779 e 1830, até ser abandonado, e tempos depois se transformou em um bairro, onde casas e ruas foram erguidas sobre o passado, numa tentativa de sepultá-lo na obscuridade. Entretanto, o passado silenciado resiste ao esquecimento. Os corpos dos africanos permaneceram intocados, sem rituais que conduzissem suas almas à paz eterna. O resultado é uma série de fenômenos perturbadores que assombram o local. Vultos são avistados por inúmeras testemunhas a qualquer hora do dia, enquanto outros moradores convivem com assombrações, ruídos inexplicáveis, objetos movendo-se por conta própria e perturbações frequentes em seus lares. Uma moradora que antes se orgulhava de nunca ter testemunhado tais fenômenos teve sua perspectiva drasticamente alterada ao decidir realizar obras em seu jardim. À medida que as escavações progrediam, ossadas eram descobertas, despertando um temor que ultrapassava as fronteiras do desconhecido. No entanto, nada se comparou ao horror que ela experimentou quando, em uma tarde qualquer, ao se dirigir ao mercado, ouviu a caixa a perguntar o motivo da presença de tantos negros que estavam ao seu redor. Por ter sido a capital do Brasil colônia, há também uma enorme quantidade de prédios públicos muito antigos e lotado de histórias macabras. Em uma ponta que avançava sobre o mar, posteriormente conhecida como a Ponta do Calabouço, entre as praias de Piaçaba e Santa Luzia, no centro histórico do Rio de Janeiro, os portugueses construíram em 1603 a Fortaleza de Santiago, origem do conjunto arquitetônico que hoje abriga o Museu Histórico Nacional. Por sua localização estratégica para a defesa da Baía de Guanabara e da própria cidade, a região já abrigou um forte, uma prisão, um arsenal de guerra e um quartel militar. O acervo do museu conta com mais de 300 mil peças, entre elas existem carruagens, armas de guerra, correntes utilizadas para prender prisioneiros e escravos,
e muitos itens pessoais dos habitantes da época. Apesar de ser um museu aberto ao público, nas horas mais vazias do dia e nos momentos de tranquilidade, coisas acontecem. Muitos funcionários e até mesmo visitantes do local relatam ter visto objetos se mexendo sozinho, correntes se arrastando e lamentos dos escravos. Mas a história mais macabra do local se dá a um ilustre conhecido de nossa história, Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o famoso inconfidente mineiro conhecido como Tiradentes. O museu antigamente pertencia ao Forte de Santiago da Misericórdia e posteriormente à prisão do Calabouço, e foi nela que Tiradentes foi esquartejado. Condenado à forca pela coroa portuguesa no dia 21 de abril de 1792, a sentença foi executada. Após o enforcamento, o corpo foi levado para a prisão do Calabouço, e em uma de suas celas, seu corpo foi esquartejado. Sua cabeça cortada foi levada para a cidade de Vila Rica, a atual Ouro Preto, e pedaços de seus restos mortais foram espalhados pelo Caminho Novo, uma das estradas reais que davam acesso à região das Minas Gerais na época do Brasil Colônia, como exemplo para aqueles que pensassem em questionar o poder de Portugal. Dizem que nessa data, nos momentos de silêncio mais profundo, é possível ouvir o som de um cutelo ou um machado que bate ocasionalmente sobre um apoio de madeira, repetindo o esquartejamento de Tiradentes. Dizem também que seu espírito costuma rondar tanto ali quanto o palácio de Tiradentes, que foi erguida no local da cadeia da cidade, onde o condenado teria passado seus últimos dias. Conhecido como Palácio Universitário, situado no coração do campus da Praia Vermelha, na Zona Sul, esse local emblemático é envolto de histórias sombrias que remontam a 8 de dezembro de 1852, quando foi inaugurado o Hospício Dom Pedro II. Desde os primeiros meses de sua operação, o hospício viu o falecimento de muitos de seus 144 pacientes, vítimas das deploráveis condições do lugar. Naquela época, os manicômios eram nada mais que depósitos humanos, e o Hospício Nacional para Alienados não fugiu a essa triste realidade. Ao longo dos anos, o local inicialmente chamado de Hospício Dom Pedro II foi palco de mortes provocadas pelas condições insalubres. Mesmo após mudar seu nome para Hospício Nacional para Alienados, o estabelecimento continuava a funcionar sem condições adequadas de atendimento, recebendo um número crescente de pacientes, muitos deles já doentes, contaminando uns aos outros. Entre os pacientes mais notáveis estava o escritor Lima Barreto, que compartilhou suas experiências no livro Diários de um Hospício. A instituição, além de enfrentar problemas de má administração e corrupção, foi finalmente fechada em 1944. O prédio, quase em ruínas, foi doado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, passando por uma reforma em 1949, que respeitou sua arquitetura original. Mas mesmo apesar da reforma e da atividade estudantil que marcou o passado do Palácio Universitário, os relatos de experiências assustadoras persistem até os dias de hoje. Aqueles que passam noites no prédio, especialmente os auxiliares de limpezas e vigias, compartilham histórias de tambores ecoando pelo edifício, sons inexplicáveis percorrendo corredores vazios, portas batendo, objetos caindo e vozes sussurrando em ambientes vazios. Uma senhora da equipe de limpeza relata que odeia quando sua escala cai no período da noite, pois alega se sentir constantemente vigiada, mesmo estando completamente sozinha. Embora nunca tenha ouvido os tambores ou vozes, afirma ter visto numerosos vultos durante suas jornadas de trabalho. Selado por sua história trágica e sombria, continua a ecoar com os suspiros e vozes inquietantes daqueles que marcaram seu passado.
O enigmático casarão da Pedra de Itanhangá, erguido em 1846, carrega consigo a carga pesada das almas dos escravos que padeceram intensamente em suas dependências. Com seus impressionantes 40 cômodos distribuídos em 4 andares, suas robustas paredes de pedras com espessura de 80 centímetros formam um testemunho silencioso da história que se desenrolou entre suas construções antigas. Quando um renomado arquiteto adquiriu a propriedade, a primeira noite revelou que sua aura assombrada não era mera fantasia cinematográfica. Ao cair da noite, a casa se tornou palco de uma sinfonia macabra, com barulhos ecoando por todos os cantos e andares. Passos, rangidos, som de objetos quebrando e vozes sussurrantes convergiam simultaneamente, desafiando a lógica do silêncio noturno. À medida que as noites avançavam, além dos perturbadores ruídos, manifestações visuais se tornaram evidentes. Sombras inquietantes, anomalias de luz e aparições refletidas no espelho traziam uma dimensão sobrenatural ao casarão. Uma reforma na casa iniciada pelo novo proprietário desencadeou uma intensificação nas atividades paranormais. 3 alçapões descobertos durante a obra na área de serviço abririam portas para manifestações ainda mais intensas. A pesquisa sobre a história do local revelou uma narrativa sombria. O casarão do Itanhangá fora a morada do Barão da Tijuca, um dos mais cruéis proprietários de escravos conhecidos. Entre essas paredes, atrocidades e tormentos foram infligidos, desafiando os limites da crueldade. Mesmo após a abolição, o barão desrespeitou o decreto da princesa Isabel, mantendo 90 escravos em condições desumanas. Um alçapão oculto estrategicamente levava a um calabouço, onde as torturas prosseguiram por 18 anos após a abolição. O atual morador, após se acostumar com as assombrações, aprendeu a coexistir com essas presenças sobrenaturais de maneira mais harmoniosa possível, testemunhando em cada noite os ecos sombrios do passado que persistem entre as paredes do casarão de pedra do Itanhangá. O museu foi morada da família real, e desde a morte da Imperatriz Leopoldina, que morreu aos 29 anos, grávida e deprimida com as traições do marido em 1826. Há relatos sobre supostas aparições da Imperatriz Leopoldina nos aposentos do antigo palácio. Na sala onde estão os móveis que pertenceram a Dom João VI, o lustre balança sem qualquer ação do vento. Um antigo vigilante noturno do museu pediu transferência do setor após ouvir, na madrugada, ruídos vindos das escadas e o barulho de uma máquina de escrever. Mas quando foi ver o que eram os sons, nada foi encontrado. A historiadora do Museu Nacional, a professora Regina Dantas, por exemplo, jura de pés juntos já ter visto o fantasma de Leopoldina no quarto que pertenceu a Dom Pedro II em 1998. Passava das 10 horas da noite. Ela e mais 3 estagiários pesquisavam documentos de Dom Pedro, quando perceberam um movimento na penumbra. Era uma mulher de cabelos presos e roupa da época. Certamente estava os espionando. Regina garante se tratar do fantasma da Imperatriz Leopoldina. A majestosa construção centenária, palco de arte e cultura no coração do Rio de Janeiro, revela um outro lado quando as cortinas se fecham. Entre os corredores vazios e camarins silenciosos, funcionários do Teatro Municipal compartilham relatos de vozes sussurrantes, vultos e eventos inexplicáveis que permeiam a história do edifício. O cantor lírico Fábio Belizalo relembra um momento marcante em 2002. Após um ensaio no 10º andar, junto a seu professor, ambos foram surpreendidos por acordes de um piano e uma voz cantando, aparentemente da escada de incêndio. Ao abrir a porta, o som cessou.
Mas mesmo após o episódio, ao saírem do elevador, testemunharam uma figura branca translúcida passando velozmente em direção ao teatro. O susto foi real, mas sua crença na vida após a morte dissipou seu medo. Pedro Ismael Oliveiro, integrante do coro há 32 anos, compartilha uma história ligada à camareira, Carmen Campos. A idosa de 72 anos foi convidada pelo famoso bailarino russo Mikhail Baryshnikov, que estava de passagem pelo Brasil para acompanhá-lo em sua apresentação na Bahia, em 1997. Ao chegar lá, Dona Carmen decidiu ir à Basílica do Senhor do Bonfim para pagar uma promessa. Mas ao sair da igreja, a idosa foi atropelada, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A perda de Dona Carmen deixou todo o teatro muito abalado. Cerca de 2 meses após sua morte, durante um ensaio do coro, Pedro encontrou Carmen no corredor, o saudando como se nada tivesse acontecido. Educado, ele ainda perguntou se estava tudo bem. Somente quando chegou ao banheiro, sua ficha caiu e se lembrou que a doce idosa já havia falecido. Esses eventos sobrenaturais são parte da atmosfera do Teatro Municipal, passando de geração em geração entre artistas e bastidores. As vozes cantando, os vultos e até mesmo a presença do fundador do coro, Santiago Guerra, continuam a ecoar pelos corredores, proporcionando aos funcionários uma relação única entre o real e o inexplicável. Quando os europeus desembarcaram na ilha, os tamoios ou os tupinambás eram os habitantes da região. O termo tupinambá, inclusive, faz referência a diversas tribos que possuíam uma língua comum. Entretanto, essas tribos não mantinham uma unidade, chegando mesmo a guerrear uma com as outras. Os tamoios, praticantes do canibalismo, atribuíam à ilha do Brocoió uma função aterradora, uma prisão para índios rebeldes. Há relatos também de que doentes e deficientes das tribos eram levados para lá, para padecer. Quando um índio se rebelava ou desafiava a autoridade do chefe tribal, era destinado à ilha de Brocoió. Na época, a ilha era na verdade uma ilhota dupla, conectada a um braço de areia. Não se tratava de um exílio com tempo determinado. O índio rebelde que recebia sua passagem para lá permanecia no local até a sua morte. Eram conduzidos em longas canoas através da baía em direção ao seu destino. Diz a lenda que durante a noite os espíritos dos rebeldes que faleceram na ilha retornavam do além, ou de onde quer que estivessem, para vagar pelo local, soluçando, chorando e gritando por socorro. Alguns moradores da Praia Grande, na ilha de Paquetá, afirmam ouvir ainda até hoje os tais sons provenientes na ilha de Brocoió. Praia Grande fica diretamente de frente para a ilha que um dia foi um presídio. Há quem diga que nem sempre são apenas sussurros e gemidos emitidos pelos possíveis espíritos. Muitas pessoas afirmam ouvir os gritos dos antigos índios. Todo esse contexto de sofrimento pelo qual os índios foram submetidos leva ao nome da ilha de Brocoió, que segundo o dicionário significa sussurros, sussurrante. No Rio de Janeiro encontramos a Biblioteca Nacional, uma instituição que se destaca como a depositária do vasto patrimônio bibliográfico e documental do Brasil. Fundada em 1810, a Biblioteca Nacional é considerada uma das 10 maiores do mundo pela ONU e a maior da América Latina, abrigando milhares de livros. Porém, entre as estantes repletas de conhecimento repousa um mistério que envolve um manual de caça às bruxas da época da Inquisição, nunca aberto por medo. Remontando ao século XV, a Inquisição era um conjunto de instituições da Igreja Católica destinadas a combater heresias, bruxarias e comportamentos considerados impróprios. A Biblioteca Nacional guarda esse manual,
um testemunho das práticas sombrias da época. Conta-se que, ao estudar um manuscrito antigo, um professor de história teria exclamado em plena Biblioteca Nacional, proferindo palavras de assombro e incredulidade. Esse episódio, documentado na própria bibliografia da instituição, transformou o professor. Ele nunca mais manteve conversas, ficou recluso e, eventualmente, desapareceu, nunca mais sendo vistos pelos corredores da Biblioteca Nacional. O mistério persiste, ecoando através das páginas antigas e silenciosas da história guardada entre suas paredes. E você, já conhecia todas essas histórias? Qual foi a que mais chamou sua atenção? Me deixe saber nos comentários. E caso haja histórias e lendas em sua cidade, me avise. Quem sabe assim possa fazer um vídeo também falando sobre elas. Obrigado por assistir ao vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, para que ele possa ser recomendado para mais pessoas. Por hoje é só, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.